E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer o desfecho de tudo, a grande final, a rodada número 9 do torneio em Madrid, onde Faustino Ouro era obrigado a ganhar de peças brancas para chegar na pontuação de 5,5 pontos, conquistando assim a última norma de mestre internacional, virando o MI mais jovem da história do xadrez. Um feito que nenhum outro conseguiu chegar com essa idade. Nem Magnus Carlsen, nem Kasparov, ninguém conseguiu essa façanha. Será que o gênio argentino vai conseguir? Bom, ele enfrentava na última rodada o mestre internacional talentoso da Espanha, o Garrido, de apenas 19 anos de idade, um jogador de cálculo muito preciso, que vinha fazendo um grande torneio, um adversário duríssimo, não passa nada, porque o Faustino, nesta partida, ele foi a glória, a tudo que ele tinha que arriscar, ele arriscou, como vocês vão ver. Será que Faustino Ouro é o MI mais jovem da história do xadrez? Essa partida vai te responder isso. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez do Faustino sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas é o gênio argentino Faustino Ouro, o Messi do xadrez, jogando apenas pela vitória contra o mestre internacional espanhol, o Garrido, e o Faustininho botou aqui, foi ele mesmo, Equatrino, favorito de Bob Fischer, e tá lá, entram em uma pirque, mas não por muito tempo. Eles fazem aqui uma transposição depois do lance E5 do espanhol para uma Philidor. É importante destacar que o lance mais jogado para as brancas é cavalo F3, mas o Faustino aqui jogou cavalo E2. Claro, ele precisa tirar o Garrido da zona de conforto, surpreender de alguma maneira para extrair o ponto inteiro. Isso daqui é uma guerra. Nesse momento foi jogado o lance C6, típico da Philidor, prepara B5, B4 para enfraquecer a defesa do peão de E4, e o Faustino rebateu com H3 preparando G4 e ameaçando uma avalanche rápida já no início do jogo aqui no flanco do rei. Observe que o espanhol ele vai defender. Ele jogou B5, claro, não dá para ignorar a ameaça do B4. Se o cavalo saltar, tu perde o peão central. O Faustino defendeu com A3 e tá lá. H5, o Garrido respeitou, ela segurou. G4 do gênio argentino. Nesse momento o Faustino prepara o fianqueto aqui no flanco do rei. Bispo G2, segue bispo E7, bispo G2, rock and roll, tudo normal. E A6 jogou o espanhol, que traz a ideia de preparar no futuro talvez a possibilidade do lance C5 sem perder o peãozinho de B5. Tudo normal a partir desse momento. Bispo E3 jogou o Faustino, bispo B7 segue o desenvolvimento, dama D2, cavalo D7, centralizam as torres. Observem que torre E8 pode trazer a ideia do bispo F8 e a torre abre aqui na coluna E, pode ter a ideia de tomar o peão de D4 no momento certo e pressionar o peãozinho de E4, uma ideia também típica na Ruy Lopes, na Philidor. O Faustino já começa a defender de maneira profilática o ponto de E4, bispo F8 abrindo a torre, pode ameaçar a tomada em D4, e o Faustino aqui define o plano dele, ele jogar F3, e a ideia dele é extremamente arriscada, ele quer jogar G4 na unha. Eu falei, isso daqui é uma guerra. Não tem outra forma de definir a última rodada jogada pelo Faustino contra Garrido em Madrid. Preparou o G4. O espanhol, ele reagiu no flanco da dama, ó. Preparou a ideia do B4 para tirar o cavalo daqui e infiltrar uma torre na sétima fila, e o Faustino defendeu de maneira profilática com o lance B3. Se tu jogar B4, eu troco. E agora o cavalo ganha uma casa protegida, linha 4. Dama C7 conectando as torres, e aqui o Faustino foi pra glória. Foi pra glória e jogou o lance G4, que é um grito de atacar terrível. Isso daqui é pra ganhar na unha. Jogou G4. Claro, é um lance arriscado. Vocês sabem que o Faustino vai fragilizando o rei dele, as casas escuras vão ficando um pouco mais fracas. Isso vai ser um dos temas também da partida logo mais. B4 jogou agora o espanhol, e depois da troca o Faustino passou o cavalo para 4, já estava tudo planejado. E observem como o espanhol jogou rápido a troca também em G4. E aqui a posição vai se complicar muito com esta bombinha que é o lance D5. Lance muito fino, como eu falei, o Garrido vinha jogando muito refinado. O D5 traz dentro daquela estratégia, se te atacam no flanco, tu rompe pelo centro, e aqui o Faustino tem e apenas um lance para não ir tudo abaixo nesse momento. Ele encontrou fino, jogou o lance G5, desestabilizando um pouco do controle das casas centrais do cavalo de F6, o cavalo saltou para H5, e agora o Faustino joga a troca em E5,
e cavalo F4, a primeira imprecisão dessa partida. Rafael, não acredito. O que aconteceu aí, meu guri? Momento importante. O fino pro Faustino era F4 aqui. A ideia é que depois de cavalo G4, tu consegue punir aquele cavalinho H5 com o bispo F3 e depois da troca, G6 tu tem que encontrar outra ideia fina, que é o lance E5, ó lá, fechando o centro para não deixar abrir por par de bispos das pretas. Claro, a posição não é fácil de jogar, o cavalo tá vindo para F5, ainda vai ser muito complicado jogar isso aqui, mas tá equilibrado, segundo a avaliação das máquinas. Mas o Faustino, ele jogou cavalo F4 direto. E vejam que a reação do Faustino nos próximos lances era de nervosismo. Ele sentiu que a posição tava se complicando por conta também dessa exposição das casas escuras aqui, enfraquecidas na volta do rei dele. Nesse momento, o Garrido, ele trocou em F4, e agora, momento muito importante do jogo, o fino, segundo as máquinas, é o lance bispo D6, daria 1 ponto de vantagem para as pretas, também não é uma vantagem decisiva, dá para segurar, até para virar um jogo com 1 ponto de vantagem, mas o MI espanhol jogou torre D8, que é inacreditável, porque esse aqui parece o lance mais natural dessa posição, e não é o fino. Vejam a complexidade do que tá acontecendo aqui. O fino era bispo D6 com ameaça de cavalo F3 cheque para tomar o bispo de F4. E tu teria que jogar torre E3 para defender tudo isso, só que agora vem cavalo G6 e depois da troca tu começa a perceber do ponto de vista humano, que não vai ser fácil de segurar as casas escuras enfraquecidas na volta do rei, cavalo H4, cavalo F4, tudo isso é muito complicado, embora ainda dá pra defender, tá? Não tá perdido. Só não é o plano fino. Jogou torre de AD8 espanhol e aquela história. Pois tem vezes na vida que tu também precisa ter um pouquinho de sorte. O gênio Faustino aqui meio que se esquivou dessa bala de momento. Será que essa pode ser a possibilidade dele virar o MI mais jovem da história? Fica de olho no que acontece a partir desse momento. Nessa posição, o Faustino, claro, começou a reorganizar tudo. Ele jogou dama F2, veio a troca em E4, ele simplifica um parzinho de torres e retoma em E4. E a posição aqui tá em equilíbrio. Agora, o Faustino não pode empatar. Ele é obrigado a ganhar essa posição, que é muito complicada de jogar. Muito complicada. Aqui, cavalo G6 é o lance do Garrido, o Faustino troca mais um par de torres, bispo em G3 defendendo o bispeto que estava ameaçado, bispo em C8 trazendo o bispo agora para essa diagonal, para tocar ali o peãozinho de C2, e o problema do Faustino é que o cavalo em A4 não tá jogando, então ele tenta reciclar rápido essa peça de volta pro jogo, ele joga o lance cavalo B6, toca o bispo e prepara a ideia do cavalo C4, os dois jogadores já iam se apurando no relógio, menos de meia hora para jogar, bispo F5 tá jogado, e agora cavalo C4, cavalo volta pra partida e vamos tentar arrebatar esse negócio agora na unha. Dama D8 jogou o espanhol e o Faustino agora, pá, F4. Começa a mobilizar um pouco mais do flanco do rei. Se o bispo sair um dia, tá chegando o tema do F5, o cavalo pode ficar estranho aqui em G6, dama D1 cheque, rei H2, dama em H5, rei G1, surge um repeteco e depois de rei H2 é que é outro momento muito importante do jogo. Por quê? De novo, marca uma vantagem de 1 ponto para as pretas com a tomada bispo C2. O espanhol não encontrou o fino, ele jogou dama C2. Parece um lance natural de novo. Do ponto de vista humano, parece super normal. Observem que tomar de bispo, que é a linha da máquina, gera uma certa confusão. Porque provavelmente eles viram essa variante, mas o Garrido não deve ter ficado confortável com a linha de bispo F3, porque depois de dama B1, parece que o peão de B3 vai cair, mas tu leva cavalo D2 e a posição se complica muito. É dama C1, e agora vem a tomada em C6, cai o bispo, cai de bispo o peão de B3, o bispo C6 tá ameaçado, mas tu leva agora bispo em E4, e eu tô ameaçando F5, F6, e cuidado, hein, tu pode tomar mate aqui, com esses peões chegando ali no rei das pretas. A posição não traz vantagem decisiva, tá? É 1 ponto pras pretas, porque tá com um peão a mais, as máquinas são muito materialistas, mas dá pra segurar essa paçoca aqui. Bom, o Garrido não entrou na linha da máquina, ele tomou de dama, propõe a troca das damas, o Faustino aqui pegou essa troca, bispo C2, e agora o peão de B3 tá caindo, o peão de C6 também tá caindo, o Faustino primeiro defendeu na ponta dos casquinhos do cavalo, o peãozinho de B3 ameaçando agora tomar em C6, de bispo, e aqui, bispo D6 tá jogado, pressionando em F4, que é um momento muito importante do jogo, porque aqui o final se complicou demais, e tu pode, em poucos lances, ficar completamente perdido em um final como esse. O Faustino aqui encontrou o fino. É o lance que ele não podia furar, ele encontrou F5. Talvez o lance mais importante dessa partida.
porque o F5 salva em várias ocasiões aqui as variantes principais pras brancas, tá? Tu pode ficar completamente perdido. F5 é o fino. Observem que ele ataca o cavalo, ele tá dando o peão, que traz a ideia também de desviar o defensor da casa de B3 e tomar em C6, e ele também joga contra o bispo solto em D6. Então aqui é meio que forçado. Veio a troca em G3 e agora aquele tema. Se tu tomar aqui, eu tô tomando em C6 de cavalo pra tomar o peão de B4, pode se complicar e ficar perdido de pretas. Então o cavalo E5 jogou aqui o MI espanhol defendendo em C6, ameaçando ainda não deixar o cavalo sair, senão tu perde B3. Rei F4, totó no cavalo, ele segurou com F6 depois da troca. Vem a tomada em C6 e a posição seca demais. Rafael, como que o Faustino vai ganhar esse negócio? Bispo B3 foi jogado e depois de cavalo B3 cai o bispo na casa de C6 e a posição aqui já não tem mais nenhuma chance das brancas ganharem, tá? Então com peão a menos, o Faustino jogou o fino, a posição tá empatada, ele centralizou o rei e veio rápido atrás do peão de B4 e depois de rei F7 nessa posição, os dois jogadores acordaram em um empate, porque não tem mais o que fazer aqui. O próximo lance do Faustino é tomar o peão de B4 e agora basta que eu sacrifique o cavalo pelo peão das pretas e a posição empataria de maneira técnica. O Faustino não conseguiu ganhar a norma e não se tornou MI ainda nesse torneio, mas vem aí, no transcorrer do vídeo, boas notícias, fica de olho. E tá no ar a precisão desta guerra travada em Madrid, onde os dois jogadores fizeram ali mais ou menos 91% de precisão, uma partida muito lutada, muito guerreada, mas que o Faustino acabou não conseguindo ganhar e trazer essa última norma. A boa notícia que eu comentei é que logo mais, em breve, ainda esse mês, o Faustino já joga mais um torneio lá na Espanha, inclusive um torneio que a gente vai olhar bem de perto, quiçá até botar ao vivo, pra ver se o Faustino conquista aí a norma que tá faltando pra se tornar o mestre internacional mais jovem da história. Fica de olho na classificação do torneio e também vou trazer qual é o rating do Faustino após aí esses últimos torneios, incluindo também o Continental. Vejam que o Faustino ficou na terceira colocação em Madrid, o grande campeão foi Pedro Ramon, jogador muito forte, muito talentoso, Eric Rosen, youtuber norte-americano, ficou na segunda colocação e o Faustino fecha aí também no pódio, sem perder nenhum jogo. O Faustino teve alguns empates, algumas vitórias, mas não perdeu nunca em nenhum momento durante todo o torneio. Fica de olho na performance do Faustino, ele jogou ali uma performance de 2.429, é o rating performance dele. Ele não vinha com esse rating, tá? Isso aqui não é o rating atualizado. O rating live dele era de 2.399. Ou seja, ele tá ganhando 18 pontos nesse torneio, tá saltando aí para 2.417, subindo o rating na velocidade da luz. Seguimos de olho no Gênio Argentino. Se tu gostou da análise também da cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.